Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quase que eu digo boa noite. Costume. Para nós é uma grande... Acreditem, é uma grande alegria estarmos aqui nessa manhã, adorando o Senhor. Que privilégio, né, irmãos? Podermos, nas primeiras horas do dia, no dia do Senhor, estarmos juntos aqui como igreja, bendizendo o seu santo nome. Quem sabe, se Deus assim não quiser, porque Ele é quem conduz a agenda da nossa igreja, quem sabe um dia não teremos culto pela manhã também, não é? Hoje é um dia especial e esse culto, ele ocorre aqui porque é mais uma oportunidade que nós temos de nos lembrarmos do dia do Senhor. Nós sabemos, e eu creio que os irmãos estão cansados de ouvir, que a nossa Páscoa, ela é celebrada todo domingo. Todos os domingos nós nos reunimos aqui para nos lembrar que Cristo nos libertou do império das trevas. A nossa Páscoa é todo domingo e esse momento é um momento especial, onde nós, através deste símbolo, somos reportados àquilo que o nosso Redentor fez. Então, em nome de Jesus, como pastor dos irmãos, assim como o conselho também, não pense nem por um momento que esse tempo que nós estamos aqui hoje, ele é especial por conta da época, ele é especial por conta do dia. Então, assim que nós devemos encarar este momento. Eu peço que você abra a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 14. Nós tivemos a oportunidade de meditar nesse texto. Esse foi o primeiro texto que eu tive a oportunidade de pregar aqui na igreja, nessa série de Mateus. Então, abra, por favor, lá em Mateus, capítulo 14, do verso 34 ao verso 36. Leiamos a palavra de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos suplicar mais uma vez a bênção do Senhor. Mais uma vez, Santíssimo Deus, nós nos colocamos aqui diante de Ti para pedir que o Senhor abra o nosso entendimento. Conforme foi dito pelo Teu servo, nós não temos qualquer capacidade de interpretarmos a Tua palavra por nós mesmos, muito menos de praticá-la, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é quem providencia todas as coisas, de modo que tudo vem do Senhor, e todo louvor, e toda honra, e toda glória seja dado somente a Ti. Não permita, Senhor, que nós venhamos a difamar o Teu santo nome, por conta da nossa negligência, da nossa rebeldia em simplesmente sermos ouvintes da Tua palavra e não praticantes. Tem misericórdia de nós nesta manhã. O Teu povo se encontra reunido aqui, nesta assembleia, para ouvir a Tua voz. Fala ao Teu povo, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito especialmente para os judeus. O propósito de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, era apresentar o Senhor Jesus como Rei soberano, como aquele Messias prometido do Antigo Testamento. E, para tanto, ele veio efetuando milagres, ele veio efetuando maravilhas. E você há de perceber que do capítulo 8 até o capítulo 12, nós temos aí uma sequência de 15 eventos, onde Jesus, ele demonstra a sua soberania, demonstra o seu poder, por meio das situações adversas que estavam ali. Ele demonstra o seu poder sobre a enfermidade, ele demonstra o seu poder sobre os demônios, sobre a morte, sobre o tempo. E aí nós entramos no capítulo 14, onde no início do capítulo 14 até o verso 12, versículo 1 ao versículo 12,
nós temos a narrativa da morte de João Batista, que vimos que prefigurava, de certa forma, a rejeição que Cristo iria sofrer. E após este evento, olha aí, por favor, do versículo 13 ao versículo 21, nós temos mais uma vez Mateus retomando essa narrativa sobre os feitos miraculosos de Cristo, especialmente aí a primeira multiplicação de pães e peixes, demonstrando o poder do Senhor. E depois, do verso 22 até o verso 33, nós vemos aí a soberania de Cristo sobre a natureza. Nós percebemos que Ele é poderoso para fazer com que a natureza respeite a sua voz, respeite a sua autoridade. Nós estamos diante de um texto, o texto que acabamos de ler, que é chamado de um texto transitório. Serve como um resumo daquilo que foi dito até aqui e uma preparação para aquilo que vai ser discutido logo em seguida. Você vai observar que no capítulo 15, Jesus ele vai lidar com a questão da tradição dos fariseus e a contaminação do homem. Por isso Jesus ele se permite aqui ser tocado, e Mateus faz questão de narrar isso, porque era um absurdo para os fariseus um mestre da lei ser tocado por enfermos. Isso na lei cerimonial era algo inadmissível, porque a pessoa ficava então contaminada. E aí nós, diante dessa narrativa, nós entendemos que Mateus ele busca mais uma vez comprovar por meio desses argumentos, destes fatos, que de fato nós devemos crer em Cristo, nós devemos crer nele como Deus, e ele se revela. E é diante disso que eu quero convidá-los nesta manhã a meditar comigo sobre o Deus que se revela. Creia no Deus que se revela. E em primeiro lugar, no verso 34, nós percebemos que ele se revela, Cristo se revela como Deus gracioso, como Redentor gracioso. Olha o que diz aí. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. De repente nós olhamos essa situação, essa mera narrativa, e dizemos, mas como Deus se revela como alguém gracioso aqui? Você vai lembrar que a cura de um jovem possesso foi efetuado entre essas regiões, e Jesus foi expulso. O contexto aqui não é mais nos limites de Israel. Jesus ele estava indo a um público gentílico, um público pagão, um público que os judeus tinham certa dificuldade. Vale lembrar que os judeus, eles tinham esse sentimento nacionalista de que Deus era alguém que tinha compromisso e afeição somente por eles. Jesus então atravessa o mar e ele atravessa o rio e ele vai então até o encontro desse povo em Genezaré, demonstrando assim a sua graça. E foi exatamente isso que ele fez, e é exatamente isso que ele continua fazendo. Ele vem até o encontro do pecador. Isso é graça de Deus. E você percebe isso desde Gênesis. Deus vai ao encontro do pecador. Deus vai ao encontro do pecador. Aqueles que viviam à margem da sociedade, essas pessoas foram alvos do ministério de Jesus. Nós temos pessoas com enfermidade, pessoas de uma classe social diferente. O caso, por exemplo, dos publicanos, que não eram benquistos pelos judeus. Nós temos o caso dos pastores. Vale lembrar que os pastores, eles foram os portadores da mensagem da vinda do Messias. Eram pessoas que não eram de confiança, eram pessoas que eram colocadas de lado pelos mestres judaicos, mas é exatamente esse público que o Senhor usa para anunciar o maior evento da terra. O Messias se fez homem, Deus se fez homem, Deus está entre nós. E nós percebemos também essa ação graciosa do Senhor Jesus com Pedro. Pedro, no momento em que Jesus estava andando sobre o mar, Pedro ele pede para ir ao encontro de Jesus, e a palavra de Deus diz que Pedro ele começa a olhar a tempestade, ele começa a olhar aquela circunstância, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. E a palavra de Deus nos diz, no verso 31 do capítulo 14, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé,
por que duvidastes? A despeito da dúvida de Pedro, da sua incredulidade, Cristo vai até ele e o levanta, o traz pela sua mão, demonstrando assim a sua graça e a sua misericórdia. Genezaré fazia parte de um complexo de 10 cidades. Nós sabemos que Jesus manda aquele jovem anunciar o evangelho em toda Decápolis. Genezaré era uma cidade gentílica, conforme já falei, e Jesus ele efetua grandes milagres, grandes feitos aqui. Apesar de ser um povo gentílico, pagão, Jesus vai ao encontro dos mesmos para que haja salvação. Deus se revela em Cristo como um Deus gracioso. Se Ele não viesse até nós, se Ele não decidisse nos salvar, Ele continuaria sendo Deus justo e misericordioso. E aí nós lembramos da história dos irmãos morávios. Eu não sei quantos aqui já ouviram dessa história. Eles tinham um grupo de oração e em um certo momento eles se sentiram desafiados. Eles souberam que havia uma ilha no leste da Índia que era a propriedade de um britânico, que era um agricultor, um ateu. Esse homem, esse britânico, ele havia trazido 2.000 pessoas da África e tornado essas pessoas seus escravos. E eles então entram em contato com esse dono da ilha, pedindo para que tivessem a oportunidade de pregar o evangelho àqueles escravos. E o que é interessante é que o dono da ilha, ele diz: não, eu sou ateu, eu não creio nessas coisas, então vocês não vão pregar esse tipo de coisa. E aí depois eles têm uma ideia não tanto convencional, talvez nenhum de nós aqui teríamos essa ideia, e a ideia deles é: então nós vamos como escravos, nós iremos e seremos sua posse. E eles então se despedem das suas famílias e seus amigos debaixo de grande comoção, porque seus familiares sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos, aquelas pessoas, aqueles jovens, 2 jovens, e eles então vão para o leste da Índia, para uma ilha onde eles se tornam escravos para pregar o evangelho. Se aqueles irmãos não fossem, se aqueles irmãos simplesmente decidissem: não, nós, já que não temos possibilidade de ir, nós vamos a outros lugares, ninguém falaria nada. Eles continuariam sendo os irmãos, os missionários, os irmãos comprometidos com o Senhor, mas eles foram. E eles pregaram o evangelho ali, entre aqueles escravos, se fizeram escravos para pregar o evangelho. É claro que, dadas as proporções, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele não pecou, mas ele resolveu se limitar ao tempo. Ele resolveu se limitar a circunstâncias onde ele sofreu tentações. Ele não caiu em nenhuma delas, mas ele fez isso para anunciar o seu reino, para anunciar a sua glória. Ele fez isso por graça, ele fez isso por misericórdia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor que vem até nós graciosamente para anunciar. Nós sabemos que não estamos aqui porque merecemos, não estamos aqui porque temos uma inclinação intelectual para estarmos aqui, estamos aqui porque um dia o Senhor olhou para nós com misericórdia. Um dia Ele veio até nós e mudou a nossa vida. Nunca percamos de vista esta realidade. Essa é a nossa Páscoa. É sabermos que o nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, Ele veio até nós e nos libertou. Não existe maior motivo de gratidão no nosso coração, não existe maior razão do que torna esse momento tão especial e sublime, do que sabermos que o nosso Redentor veio até nós, que éramos pecadores, que éramos alheios a Deus, inimigos de Deus, e estabeleceu a paz entre nós e o nosso Redentor, e o nosso Deus. Diante da ação soberana e graciosa de Cristo, nós devemos caminhar com um coração grato a Deus, porque Ele veio ao nosso encontro. Devemos demonstrar gratidão pela graça redentora de Cristo, quando nós nos submetemos à sua vontade e buscamos em primeiro lugar o seu reino. Não é simplesmente dizer: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez, mas: Senhor, eu te agradeço tanto pela tua graça e misericórdia, que a minha resposta diante do Senhor é obediência. Quando você vai para Êxodo capítulo 20,
No versículo 1, Deus está dizendo: olha, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Mas ele, após enfatizar a sua graça, ele fala também da sua graça, ao estabelecer a sua lei, dar a sua lei ao povo. Nós demonstramos gratidão pela graça redentora de Cristo, quando nós perdoamos o nosso irmão e vamos em direção a ele com o propósito de sermos bênção na vida do mesmo. Eu creio que essa é a parte, talvez uma das partes mais difíceis. Admitir e aceitar que o Senhor veio até nós é muito lindo e enche o nosso coração. Mas irmos até o nosso irmão, muitas vezes aqueles que pecaram contra nós, essa é uma parte um pouco difícil, mas é isso que significa sermos como o nosso Redentor. Nós damos graça, nós liberamos perdão, porque nós fomos perdoados. Nós exalamos essa graça e essa misericórdia de Deus, porque um dia nós fomos alcançados. E não é à toa que os autores do Novo Testamento, eles nos lembram que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Nós devemos amar como Ele nos amou. Mas nós demonstramos gratidão pela graça redentora de Cristo quando simplesmente imitamos o que o nosso Redentor fez ao vir até nós, conforme falei. É claro que não temos o poder para curar as pessoas, mas nós fomos chamados para proclamar a palavra de Deus, e o meio pelo qual Ele opera o maior milagre que um homem pode experimentar é a salvação. Nós podemos ficar tranquilos, nós não somos redentores, isso é o que tranquiliza a nossa alma. Eu lembro do pastor Jairo, na aula, ele dizendo o seguinte: olha, eu dou graças a Deus porque eu não tenho poder para salvar a alma de ninguém. O meu trabalho é falar da palavra, o meu trabalho é viver a palavra. Eu não tenho poder para convencer, eu não tenho poder para salvar. Nós não temos poder para mudar o coração das pessoas, mas nós temos a responsabilidade de fazer aquilo que Cristo fez por nós. E se Ele veio até nós, nós devemos ir também até aqueles que muitas vezes não merecem, não se arrependeram até, mas Cristo, Ele vem até nós antes do nosso arrependimento. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Em segundo lugar, nós percebemos que Ele se revela como um Deus, como Redentor compassivo. Olha aí o verso 35 e o verso 36, mais uma vez. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. O que eu acho interessante nesse texto é que aquelas pessoas reconheceram a Jesus, mas Jesus não esteve lá. Você vai lembrar, como falei, daquele jovem, lá no capítulo 6 de Marcos, quando ele foi curado pelo Senhor, o Senhor o libertou de uma legião de demônios. A palavra de Deus diz que quando Jesus entra no barco, o jovem quer ir com ele. E Jesus diz: não, vai, volta aos teus e anuncia tudo aquilo que o Senhor te fez. E a única coisa, irmãos, que vem à minha cabeça nesse momento é exatamente essa situação. Aquele jovem anunciou, aquele jovem pregou, e quando Jesus chega àquela região, a palavra de Deus diz que as pessoas o reconhecem. E elas vão então até ele, e elas clamam para que ao menos possam tocar na orla das suas vestes. O que é interessante é nós percebermos o contraste que existe entre o Senhor Jesus e os mestres, os fariseus, os falsos mestres. Enquanto que os mestres, os fariseus e os essênios, eles consideravam abominação o simples fato de encostarem em pessoas enfermas, por isso que eles não se envolviam nas aglomerações, eles não estavam muitas vezes entre as multidões, embora você vai perceber muito deles em situações onde Jesus está no meio do povo, mas eles estão sempre em bando, eles não se misturavam entre as pessoas, com medo de serem tocados por enfermos. Jesus, ele, ao contrário desses falsos mestres, Jesus, ele se deixa tocar. Jesus não era como os mestres fariseus que simplesmente diziam: não, eu estou aqui, vocês aí, e eu vou curar vocês meramente com a minha palavra. Jesus podia fazer isso,
Ele tem poder para isso, ele tinha e tem poder para isso, mas ele não só resolveu curar as pessoas, ele resolveu se deixar tocar por elas, ele resolveu tocar nelas também. Isso mostra a compaixão do nosso Senhor. Ele se deixa tocar não para ficar impuro, mas para purificar aqueles que tocam nele. O nosso Deus, ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus que veste o nosso sofrimento. Isso soa meio que estranho para nós, mas é isso que significa compaixão. Quando você se depara com a situação onde a viúva de Naim, ela vem com o seu filho que estava morto, a palavra de Deus diz que o Senhor olha para aquela mulher e tem compaixão dela. O que significa isso é que Cristo se coloca no lugar dela. Cristo, ele não é só o Deus soberano, ele não é só o nosso ponto da teologia que nós defendemos tão arduamente diante das pessoas. Cristo é um Deus pessoal e nós somos convidados a nos relacionar com ele de maneira pessoal. Ele se compadece de nós. Você não é o centro das atenções, nem eu sou o centro das atenções. Mas Deus, ele ama a mim e a você, e ama tanto que mandou o Filho dele para vir até nós. O grande perigo, irmãos, nosso, é crermos de maneira distorcida na soberania de Deus, a ponto de acharmos que ele está distante de nós, a ponto de acreditarmos que esse Deus, ele não se relaciona conosco, ele não se importa com as nossas dificuldades. É claro que Deus, ele não vai alimentar a nossa imaturidade, mas ele se importa tanto conosco, que ele veio até nós para nos salvar, para nos redimir, mesmo sabendo quem somos, o que pensamos, os pecados que iríamos cometer. O nosso Deus é alguém pessoal, mesmo com a sua majestade e soberania, ele continua a se compadecer diante das nossas fraquezas, diante das nossas dificuldades. Foi a compaixão de Jesus que o impulsionou a realizar os seus milagres. É claro que haviam elementos pedagógicos envolvidos, e em tudo estava a glória de Deus. Cristo, ele veio curando, ele veio efetuando milagres, a fim de mostrar que ele tinha poder também para perdoar pecados. Esse era o propósito. Mas lá em Isaías 53, versículo 4, a palavra de Deus diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse é o nosso Senhor, que vem, que rege a criação, ele demonstra o seu poder na natureza, mas ele é alguém que se compadece. Deixai os enfermos vir a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isaías 57, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós devemos confiar em Jesus para levarmos as nossas questões. A sua compaixão por nós deve ser um forte estímulo para acreditarmos que ele fará o que for melhor. Como demonstramos a nossa confiança na compaixão do Senhor? Em primeiro lugar, quando nós oramos. Não existe evidência maior de que confiamos nos cuidados de Cristo quando nós simplesmente oramos. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós nos achamos tão dignos das bênçãos de Deus que muitas vezes nós não oramos, porque naquele momento parece que nós não atingimos o nosso padrão de santidade, sendo que a graça de Deus, ela existe exatamente porque nós não merecemos, e não há qualquer momento na nossa história temporal que nós merecemos alguma coisa do Senhor, que nós mereçamos alguma coisa do Senhor. Não há. Mesmo quando nós confessamos os nossos pecados aqui, naquele momento, aí pedimos perdão a Deus, cremos que o Senhor nos perdoa, o seu culto, o nosso culto ao Senhor não se torna, aquilo que ofertamos a Deus não se torna merecedor, porque simplesmente, ainda que isso seja importante, porque pedimos perdão, é por causa de Cristo.
é porque Ele se compadece de nós. É por isso, irmãos. E nós devemos orar e confiar na sua graça soberana sobre as nossas vidas. Deus é aquele que se compadece, Deus é aquele que se relaciona conosco. Será que nós temos dimensão disso? Ou será que muitas vezes estamos tão preocupados com tantas coisas que nos esquecemos que o Senhor Jesus, Ele disse certa vez: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, Ele foi aquele que acordou conosco. Ele não dormiu, obviamente, mas estávamos com Ele, estamos com Ele e estaremos com Ele. Ainda que a amizade nos falte, ainda que as pessoas elas nos decepcionem, Cristo estará conosco, estaremos com Ele. Isso é graça de Deus, Deus se compadece. Quando levamos a vida com contentamento, apesar das lutas com enfermidades e outras coisas mais que roubam em muitos momentos a nossa paz, nós também demonstramos confiança na sua compaixão. Nós precisamos olhar mais a Deus como alguém que se importa conosco. E isso, conforme já disse, não é a teologia do antropocentrismo, ou seja, do homem no centro, mas é a teologia que enfatiza também a graça soberana do Senhor. Ele veio até nós, e era exatamente isso que os judeus não entendiam, como um Deus excelso, um Deus grandioso. Como Ele poderia se relacionar com um pecador como eu? A única forma que eu tenho de me relacionar com Ele, era através dos atos cerimoniais, e Jesus ele já vem quebrando essas questões. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós nos relacionamos com Deus, porque Ele veio até nós, Ele se compadeceu e Ele continua a se compadecer. Eu não sei que dificuldades você tem passado, eu sei das minhas. Eu sei que muitas vezes eu tenho dificuldade de ver Deus como um Deus compassivo. Porque no meu cristianismo matemático, eu tendo a achar que 1 mais 1 é 2. Só que Deus ele contraria a minha lógica, porque Ele diz, não só que perdoa um pecador miserável como eu, mas Ele diz que habita num pecador como eu, e eu não consigo entender. Porque se talvez eu pudesse escolher em quem habitar, provavelmente eu não escolheria habitar no meu próprio coração. Mas Ele resolveu vir até mim, e resolveu mudar o meu coração, e continuar esta obra todos os dias. Paulo fala, estou plenamente certo, que aquele que começou boa obra, há de completá-la. Deus começou essa obra, essa grandiosa obra de compaixão, e Ele há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, nós percebemos aí que o nosso Senhor Jesus, Ele se revela como um Deus suficiente, como Redentor suficiente. A palavra de Deus nos diz no verso 36, que e todos os que tocaram, na última parte do verso 36, e todos os que tocaram ficaram sãos. Essa expressão, sãos, ela é a mesma que é encontrada no verso 21 e verso 22 do capítulo 9. A ideia aqui é que aquelas pessoas, elas foram curadas não só fisicamente, mas espiritualmente. Essa é a ideia dessa expressão sãos, nesse contexto maior de Mateus. Lá no capítulo 1, versículo 21, no capítulo 10, versículo 22, no capítulo 19, versículo 25, nós encontramos a mesma raiz que fortalece o argumento de que a cura daquelas pessoas foi uma cura completa. Você há de lembrar que os milagres de Jesus, aquilo que Jesus fez não foi em vão. Tinha o propósito de apontar para aquele que não só tinha poder para curar o corpo, mas curar a alma. E eu peço que você abra lá no capítulo 9 de Mateus, versículo 6. E nós vamos confirmar exatamente esta ideia. Mateus capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em outras palavras, por que eu fiz isso? Eu fiz isso para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Quando você vai para João capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, a palavra de Deus nos diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então perceba que a cura que Jesus efetua aqui, muito mais do que uma cura física, foi uma cura no coração daquelas pessoas. E esse outro argumento torna essa questão ainda mais significativa, por quê? Observe que eles rogavam, versículo 36, para que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. Interessante isso. E eu convido você, para que possamos entender esse trecho, eu convido você a ir lá em Números, capítulo 15. E você vai perceber que o que ocorreu ali foi muito mais do que uma ação daquelas pessoas de que criam que, se eu tocar na roupa dele eu vou ser curado. A palavra de Deus diz que eles não tocam em qualquer lugar, eles tocam na orla das suas vestes. Agora olhe Números 15, versículo 37. A palavra de Deus diz: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Essas borlas, elas estavam na orla das vestes de Jesus. Jesus, vale lembrar que ele veio também como um bom judeu. Ele estava no templo, ele anunciava, ele guardava certas tradições. Verso 39, e as borlas estarão ali, para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Qual era a finalidade dessas borlas? Era lembrar àqueles judeus, e você vai perceber que isso existe até hoje. Certa vez eu vi um judeu lá no Mackenzie, e ele estava com uma borla no canto da sua roupa, amarrado, é um cordão geralmente amarrado na cintura. E isso serve para quê? Isso serve para que aquelas pessoas lembrem da lei do Senhor. Muito mais do que isso, servem para que aquelas pessoas lembrem que elas não pertencem a si mesmas, elas pertencem a Deus. Quando as pessoas então vão até Jesus e tocam na orla das suas vestes, elas estão dizendo: o teu Deus é o meu Deus. A partir de hoje, eu não pertenço a mim mesmo. A partir de hoje, muito mais do que essa cura física, a partir de hoje, eu desejo que o Senhor Deus seja o nosso Deus, o nosso Redentor. E isso pode soar um pouco como uma interpretação forçada, mas não, irmãos. Eles tocaram exatamente na borla das suas vestes, dizendo que, de fato, o teu Deus é o meu Deus. E nós vemos isso no caso de Ruth, por exemplo. Quando, obviamente, ela não toca na orla das vestes de Noemi, mas ela diz: onde tu fores, irei eu, teu Deus é o meu Deus. Essa era a ideia, o que nos mostra que muito mais do que uma cura física, aquelas pessoas foram curadas na alma. Elas sabiam o que estavam fazendo, elas não foram simplesmente para tocar em Jesus. Essa manifestação, ela expressava uma conversão de coração. O teu Deus, Senhor, é o nosso Deus, nós estamos aqui para adorá-lo. Hoje, nós nos deparamos com pessoas que têm procurado a Jesus simplesmente para que Ele solucione os seus problemas temporais. Falando especialmente sobre enfermidades, nós temos visto uma gama de falsos profetas prometendo milagres e mais milagres. Isso não deve retirar a nossa crença no fato irrevogável de que Cristo continua curando pessoas ainda hoje. Esse é um ponto que nós precisamos considerar no texto e que é claro para todos nós. Cristo curou aquelas pessoas fisicamente e Ele continua fazendo isso hoje. E muitas vezes, irmãos,
eu não duvido que Deus cura até mesmo aqueles que Ele sabe que não retornarão para agradecê-lo. Você lembra de uma situação assim? Nós temos os samaritanos. O que nós temos percebido é que em muitas dessas igrejas, as curas elas têm servido cada vez mais como um meio para que aquelas pessoas continuem obscurecidas, continuem com o coração duro, o que serve também como manifestação da ira de Deus. E aí nós podemos só dar graças a Deus, quando Deus muitas vezes não atende às nossas orações. Isso é graça, isso é misericórdia. Deus não fazer tudo aquilo que nós desejamos. Mas voltando ao ponto dos milagres, nós não podemos duvidar que Deus continua operando milagres. Nós não devemos acreditar que orar, pedindo a Deus que cure determinadas pessoas, ainda que o diagnóstico seja terrível, isso seja uma questão relegada aos pentecostais. Não, irmãos, nós cremos que Deus é soberano, nós cremos que Deus reina sobre todas as coisas, e quem não crê em milagre é liberal. Os liberais, eles não criam em milagre. Nós somos reformados, nós cremos num Deus soberano, nós cremos num Deus que reina sobre todas as coisas, e que cura, se assim for da sua vontade. Por isso, nós devemos deixar de nos esconder atrás da teologia da soberania de Deus, para disfarçar a nossa incredulidade. Eu não estou dizendo aqui que devemos dar ordem para Deus, mas eu estou pedindo aos irmãos que façam uma autoavaliação. Será que quando nós oramos por pessoas enfermas, pessoas que pedem que de fato nós oremos, será que oramos com fé? Ou será que oramos simplesmente para dar ciência à pessoa que nós oramos? Ou será que oramos simplesmente por orarmos? Quando quando Elias orou, o que foi que Elias fez? Ele chegou para o seu jovem, para o seu discípulo e disse: vai lá e vê se tem nuvem. Ele orou com expectativa. Eu estou orando para que chova. Então vá lá e veja se tem alguma nuvem. Muitas vezes nós não oramos com expectativa. Nós oramos. E oramos com pouco fervor porque não são coisas que diz respeito ao nosso corpo ou a nossos entes queridos. Mas se fosse algo próximo, talvez essa autoavaliação ficaria ainda mais dramática, digamos assim. Então, irmãos, Deus continua curando. Deus continua curando não só fisicamente, mas Deus continua restaurando o coração do pecador. Ele tem poder. Genezaré era uma região altamente pagã. Aquelas pessoas, elas abraçavam falsos deuses, mas Cristo estava ali. E se Cristo está, tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. As coisas, elas podem se degradar, mas sempre, quando tocarmos no nome de Jesus, sempre existirá um porém, um mas. Ele pode mudar o pior dos pecadores. Ele pode mudar o coração mais duro. Ele tem poder para isso. Ele é Senhor. E nós devemos crer. Nós devemos crer nisso. Principalmente aqueles que têm pessoas em sua casa, pessoas em sua família que ainda não conhecem o Redentor. Nós devemos crer, irmãos. E devemos orar com expectativas. Porque eu penso que pode acontecer conosco aquilo que aconteceu com a igreja em Atos, quando orava pela libertação de Pedro. Eles oraram, mas quando Pedro chegou na porta, o que foi que eles disseram? Nossa, será que é um anjo? Porque muitas vezes nós não oramos com expectativas. Nós devemos orar com expectativas, não determinando, mas crendo que Deus pode mudar de fato, crendo que Deus pode fazer algo que nós não podemos. Então, diante do poder suficiente de Jesus em curar o corpo e a alma, nós devemos orar ao Senhor, pedindo-lhe que cure os enfermos, sabendo que o mesmo só irá acontecer se for para a sua glória. Acreditar que Deus pode mudar qualquer pessoa que simplesmente deposite total confiança nele. Nós devemos também apresentar Jesus às pessoas, porque somente Ele pode curá-las. Não é a religião, não é o meu pastor, mas é Cristo. Esse é o nosso trabalho. E eu acho muito interessante a colocação que o Paul Tripp faz no Instrumentos do Mundo Redentor. O nosso trabalho é promovermos um encontro entre aqueles que estão necessitados e o único que pode suprir todas as necessidades do homem, Cristo. Esse é o nosso trabalho, anunciarmos o Redentor. Essa é a nossa Páscoa, irmãos. Nós estamos aqui
porque nós, louvado seja Deus por isso, sabemos desta realidade. Sabemos que Ele é um Deus gracioso, sabemos que Ele é um Deus compassivo, sabemos que Ele é um Deus suficiente, mas muitos aí fora ainda não sabem. E não cabe a mim e a você simplesmente olharmos as aberrações por aí e simplesmente dizermos: Senhor, tem misericórdia, e aí nos portarmos como fariseu. Graças a Deus, Senhor, que eu não sou como eles. Não, irmãos, Deus agiu com graça, e nós não podemos descansar em saber que existem pessoas na nossa família, pessoas à nossa volta, que estão abraçando o erro. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119, que os meus olhos se enchem de água, porque o povo rejeita a lei do Senhor. Não é normal para nós. Paulo, quando chega em Atenas, a palavra de Deus diz que ele se revolta em face daquela idolatria. Nós não devemos ter uma postura arrogante diante daqueles que de repente vão ficar pulando de coelhinho. Eu acho isso terrível. Eu creio que você ache também, porque você sabe o real sentido da Páscoa. Eu creio que você não acha bonitinho quando seu filho de repente vem com um coelhinho na cabeça da escola. Isso é algo terrível, pagão. Mas, muito mais do que acharmos terrível, nós devemos buscar falar do amor de Deus. O que eu acho interessante na história dos irmãos morávios é que eles oravam pelos perdidos. Mas o que é interessante perceber na história deles é que eles não só oravam, mas eles se colocavam diante de Deus para serem a resposta daquilo que eles oravam. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Esse momento é um momento carimbado por todos nós. Sabemos que sempre é a mesma história. É o chocolate, é isso, é aquilo. Estamos cansados de olharmos para os nossos entes queridos e dizer: não, Páscoa não é isso, mas só ficamos nisso. Ou então resolvemos virar missionários de situação. Chega o momento da Páscoa, aí eu começo a postar um bocado de coisa. Só nesse momento. Eu não sou contra nós sermos como de fato profetas e anunciarmos o erro. Mas não é só nesse momento. É nesse momento, é em todos os dias. O ide do Senhor é todos os dias para mim e para você. A minha oração, irmãos, é que se Deus quiser, no ano que vem, essa igreja, ela, diante desse momento aqui, que não sei se vai ser de 6 horas da manhã, se vai ser à noite, mas que possamos ver caras novas aqui no nosso meio. Pessoas que, pela graça de Deus, foram alcançadas pelo Evangelho. Pessoas que foram chamadas pelo poder de Deus. Que o Senhor nos ajude a fazermos um pouco daquilo que o nosso Redentor fez. Ele foi até os perdidos. Ele veio até nós. E é por isso que hoje nós podemos comemorar o real sentido da Páscoa, porque Ele veio até nós. E se Ele não viesse, você e eu continuaríamos na ignorância, ou coisas piores que não temos nem como dizer. É a graça de Deus, é a sua misericórdia, que não nos torna piores do que nós poderíamos ser. Deus é quem age, e a Ele toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos